uma outra resposta que eu quero puxar de ti. Você colocou ali que até que começou pequena, que a gente teve que ampliar em relação aos serviços que a gente oferece, mas a minha dúvida é a seguinte: é difícil a gente manter, durante esses 13 anos aí de crescimento, esses princípios que você colocou aí, né? Então, como é que está sendo bater de frente no mercado com concorrência? Porque vamos ser honestos, né? Os clientes chegam na Tec e falam assim, ó, preço mais baixo esse, Tec esse preço, eu quero, né? O que é que sai mais em conta? Como é que vocês trabalham um posicionamento voltado para isso? A gente está falando de valor, a gente vai ficar lutando por preço. Como é que a gente está batendo de frente com concorrência? Nesse crescimento todo, qual foi a dificuldade e como que você faz para manter esse posicionamento mesmo com o mercado agora bem mais agressivo nessa área de locação de equipamento? Todo mundo é sensível a preço, né? Mas tem algumas coisas que ou você tem ou você não tem. Então, vamos falar aí Vamos voltar para a pergunta, para a resposta anterior, que a gente usou o exemplo da empresa que tem o cara lá trabalhando remoto. Se você contrata um cara longe que vai trabalhar remoto, ou você entrega lá um computador para ele trabalhar, ou isso não vai rolar. Exato. Ele vai ficar recebendo lá o salário e não vai acontecer. Ninguém, em sã consciência, nenhuma empresa vai fazer isso, certo? Então, com relação a essa questão de preço, né, a gente sabe muito bem, qualquer pessoa que tem um nível básico aí de administração sabe. Toda empresa ela tem que se posicionar de uma única forma. Ou ela tem o melhor preço, ou ela tem o melhor produto ou serviço, ou ela tem o melhor atendimento. A gente, a Tec Mobile, ela se posiciona como uma empresa que entrega o melhor serviço, o melhor pacote de serviço no mercado. Então, nós temos a coragem de dizer para o cliente isso: olha, você tem que fazer uma escolha. Ou você vai buscar uma locadora onde você vai ser só mais um, ou você vai buscar uma locadora que vai resolver os seus problemas, que vai atender, que vai trocar rápido, que vai mandar o equipamento, que vai ser flexível, né, para entender ali a sua necessidade e entregar uma solução que você precisa. A gente tem N casos disso, sem ser doutor bugiganga, como eu brinco lá. A gente é muito focado no que a gente faz, que é o aluguel de notebooks, desktops, tablets e smartphones, com um pacote amplo de serviços e muito bons, mas a gente tem flexibilidade, a gente pode aqui no decorrer do nosso bate-papo falar bastante sobre isso. Então é simples assim, né? O cliente tem que fazer escolha. Então a gente já fala, se você está buscando uma empresa barata, a mensalidade menor possível, você está falando com a empresa errada. Ponto. É assim que a gente se posiciona. E não é aqui nenhuma prepotência, não. Também tem uma lógica por trás disso. Nós brigamos hoje competimos com empresas aí no mercado, não fala brigando, né? Porque até tenho amigos, né, nos concorrentes grandes aí, grandes amigos, aliás, e admiro muito o trabalho dessas empresas. Mas os nossos grandes concorrentes hoje, eles têm fundos internacionais por trás e nós não. A gente cresce com o nosso bolso, né? Reinvestindo a receita da empresa e tal. Então, se a gente entrar numa briga por preço, eu não consigo concorrer com um cara que tem um fundo lá que aporta aqui em euro, em dólar. Ele tem muito mais capacidade do que a gente. Então, tem essa lógica também por trás. Porque se a gente for brigar por preço, perderemos todas. Então a gente precisa, por uma questão até de sobrevivência, sermos muito bons em serviços, e nós somos. Certo. Só antes de partir para o próximo tema, eu queria voltar um pouco no que a gente falou aqui na primeira pergunta sobre posicionamento, sobre como era a Tec antes e como ela é agora. Queria saber de você, principalmente para o pessoal que está começando agora, né, o pequeno empresário, né, as startups, quem está buscando aí um certo insight. Qual foi o desafio para você chegar depois de 12 anos, manter o mesmo posicionamento, a mesma essência e o mesmo mindset e, enfim, essa essência mesmo, não só na empresa, né, mas também na cultura que a gente tem lá dentro?
Eu posso responder até de uma forma grosseira, não sendo grosseiro com você, cara. Mas assim, se você tem vergonha na cara, você tem que ter uma empresa que honra as coisas que você acredita. Perfeito. Então, não tô aqui fazendo nenhuma crítica, mas quantas vezes a gente já não comprou alguma coisa, um produto ou um serviço e o pós-venda foi horrível, quando você teve um problema, você sofreu pra caramba, você teve que quase que pedir, pelo amor de Deus, lá pro cara te atender. E aí a gente percebe em algumas situações, eu tenho certeza aqui que vocês e quem tá vendo a gente já passou por essa situação, que você chega à conclusão seguinte: cara, esse cara ele tá se importando em vender. Exato. Depois, cara, como ele vai entregar são outros 500. Eu já vi muita gente falar: cara, primeiro a gente vende, depois a gente vê como é que entrega. Então, complicado. Até usei uma expressão forte, né? Mas pra mim é isso. Então, jamais eu desejo ter uma empresa dessa forma. Os outros que fazem assim, cara, não tô dizendo que é errado. Pra mim não funciona. Exato. Porque eu não teria cara de, né, chegar lá no cliente e falar: pô, vocês me prometeram lá e não é nada daquilo, vocês me enganaram. Cara, eu não consigo conviver com isso. A confiança, ela é muito importante, né, nesse aspecto, né? Se você quiser construir relações de longo prazo, não tô falando aqui só de negócios, né? No geral, né? No geral, se não tiver confiança, cara, não vai rolar. Então, voltando aqui para o universo de negócio, você só vai construir relações de longo prazo, e as relações de longo prazo são as relações mais rentáveis, né? Tem o famoso conceito agora do LTV, né? Que traduzindo é o quanto o cliente te entrega de dinheiro, o quanto o cliente compra de você ao longo do tempo. Então, o desafio das empresas hoje é esticar essa linha o máximo possível. Essa linha só se sustenta por confiança. Se não rolar confiança, seu LTV vai ser bem curtinho. Você vai vender 1, 2 vezes no máximo para aquele cara, e aí ele vai pagar até mais caro ou buscar um produto ou um serviço alternativo a te contratar, porque quem aqui gosta de se sentir enganado? Com certeza. Então, assim, a gente pode falar que hoje nós também escolhemos o perfil de quem a gente quer trazer para dentro de casa como cliente. Né? Então, assim, não é qualquer batida de frente em relação ao maior preço, menor preço, que vai fazer com que a gente, não, cara, vamos fazer tudo... Eu cansei de fazer isso na Tec. Cansou de... Não, ó, seguinte, prefiro não, obrigada. E tremendo, hein? Teve algumas situações, lembro até o ano aqui, posso dizer, acho que 2014 teve o nosso maior cliente. O cara deu uma trucada na gente e, assim, tremeu. A conta não fechava pra gente. Eu respirei fundo, né? E tem vários momentos que a gente precisa ter estômago, e falei: brother, se eu fosse você, eu contratava essa empresa. Era o nosso maior cliente. Eu voltei, era lá na Violeta. Falei: meu Deus do céu, cara, o que eu vou fazer? Mas... honestidade suicida. Eu preciso ser fiel. É o que a gente acabou de falar aqui. Eu preciso ser fiel às coisas que eu acredito. Então, eu não conseguia entregar um bom serviço com aquele número que ele me trouxe. Então, eu me coloquei no lugar dele e falei exatamente o que eu pensava. Cara, vai lá e contrata. Voltei para casa, lá pro escritório, e galera, vamos perder um cliente X lá e a gente vai ter que dar nossos pulos. Foi difícil, tal. A gente foi conquistando ali outros clientes. Passou poucos meses, esse mesmo cliente me liga: putz, sabe o que é? Aquela empresa lá. Ou seja, a coisa não estava saindo muito bem. E aí a gente conseguiu voltar a operar com eles, fornecer para eles. Então, no final das contas, a gente perdeu o cliente apenas temporariamente. Mas aí, se não tivesse havido essa coragem, ele estaria reclamando da Tec. Exatamente. E não do meu concorrente.